Fala, gente, tudo bem? Está começando mais um programa do Papo de Narrador Podcast e juntamente com a FM 90.5. E nesse episódio tá aqui no meu lado Goga Reis. Tudo bem, Goga Reis? Tudo certinho, tudo na paz, tudo bem, pessoal? Estamos aí começando hoje um trabalho no Papo de Narrador aí com meu mano Lucas aí, vai ser top das galáxias. É isso aí, e hoje com um convidado especial, né? Especial, mas eu acho que tu tem um recadinho antes, né? Não Claro, tem um recadinho antes no Papo de Narrador. Vamos para os nossos patrocinadores e apoiadores. Temos a Sim Digital, a sua melhor conexão de internet com a fibra ótica é a Sim Digital. Também temos a Mecânica Torque, Rua Dom Pedro II, 855, em Canoas, é a Mecânica Torque. Também Casa de Carnes Nova Maná. Você quer uma carne excelente para o teu churrasco? Vai lá na Casa de Carnes Nova Maná, em Canoas, na Boqueirão. Tradição Agropecuária, Papelaria e Bazar é na Tradição Agropecuária. Também temos, quer fazer parte também do Papo de Narrador, deixe sua frase, sua comunicação, sua arte, anuncie aqui no Papo de Narrador. E para apresentar o programa de hoje, apresentar para você, melhor dizendo, o convidado de hoje, e um convidado que vai trazer bastante assunto, né, Goga Reis? eu acho que o cara é meio bagual, meio de direita, assim. Meio não, né? Não existe meio de direita, né? O cara é de direita aí, pelo que eu acompanhei ele nas redes sociais, assim. O cara não tem medo, tem bala na agulha. Apresenta ele para nós, então. O nosso vereador mais votado da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não é só da cidade, não, é da região sul. Gessé Sangalli. Fala aí, meu mano. Bom, obrigado aí pelo convite, pessoal do Papo de Narrador, Lucas, Goga. Espero poder contribuir com o debate e também me colocar à disposição aí de quem acompanha o teu programa para tentar buscar soluções aí junto da comunidade para os problemas que nós temos em comum. Isso mesmo. E Gessé, trazendo, né, agradecer a tua participação aqui conosco, né, a gente vai falar bastante assunto, né, e para quem está acompanhando a gente na questão, esse programa está sendo transmitido pela 90.5 e também pelo YouTube Papo de Narrador. Trocando uma ideia aqui, nós estávamos trocando uma ideia aqui com o Gessé. E conta um pouco da tua história pra gente, da onde o Gessé veio, a história de vida do Gessé, começando aí contigo. Tentar fazer um resumo, então. Bom, nasci em Porto Alegre, criado em Viamão. Meu pai é mecânico, minha mãe é dona de casa. E estudei em escola pública até chegar no 2º grau. Passei na faculdade da URGS, não consegui me formar, acabei passando num concurso antes de seguir até o final. Fiz SPSEX, que é a Escola de Cadete do Exército, que é o início da formação do oficial do Exército Brasileiro. Eu achava que eu perdia muito tempo lá, porque eram dias entediantes, e eu tinha um problema de ansiedade na época. Hoje em dia eu também sou ansioso, mas menos do que era naquela época. Então acabou que eu pedi renúncia ao cargo, exoneração, a pedido, eu que solicitei. Vim para Porto Alegre, comecei a estudar novamente agora administração na URGS e passei num concurso onde eu sou servidor até hoje, agente de polícia judicial da Justiça Federal, só que hoje vinculado ao Tribunal do Trabalho da 4ª Região, trabalho em Porto Alegre. E nessa minha questão de ansiedade, de acabar achando que eu não estava sendo tão útil assim para a sociedade, eu acabei, enquanto servidor público, me frustrando, porque no serviço público, embora muitas vezes tu acabe ganhando um bom salário, às vezes tu não consegue enxergar a tua utilidade real para as pessoas, ainda mais numa função burocrática. E acabou que eu busquei na liderança comunitária uma fuga para essa minha falta de senso de importância de participação comunitária ou mesmo relevância social. Daí me tornei líder comunitário do município de Viamão, de 2012 a 2016. 2016 concorri a vereador em Viamão, me elegi lá o 5º mais votado. Depois comecei a fiscalizar a saúde, comecei a fazer o projeto social Concreta Beco. E quando chegou no final do mandato, eu acabei sendo perseguido pela política de Viamão. Renunciei o mandato em Viamão, concorri a vereador em Porto Alegre e me elegi na tampa ali, basicamente 4 meses depois de ter renunciado em Viamão, acabei me elegendo vereador em Porto Alegre. Concorri a deputado estadual, acabei ficando primeiro suplente da federação da qual fazia parte. Por questões partidárias, acabei não conseguindo assumir como deputado.
entendi onde é que eu tinha errado na minha comunicação, na minha postura, no meu trabalho, corrigi isso ao longo de 2 anos após a eleição de deputado e tive a felicidade de ter sido bem votado, o mais votado de Porto Alegre e também, por coincidência, o mais votado do sul do Brasil, o que acaba sendo meio que uma consequência lógica, né? Só no Paraná, que tem Curitiba, que tem mais habitantes que aqui, é que talvez tivesse alguém que pudesse bater pela questão de quantidade de eleitores, né? Porque não tem como, por exemplo, comparar Porto Alegre com São Paulo. São Paulo é muito mais. O Pavanato fez 120 mil votos. Embora um percentual menor do que eu fiz em Porto Alegre. Mas o montante de pessoas lá é muito maior. Ele tem um trabalho de muita expressão, trabalha muito bem nas redes sociais. Então acabou que em Porto Alegre eu acabei passando também do Paraná, lá de Curitiba, e me tornei o mais votado aqui da região sul, defendendo direita e liberdade. O meu slogan de campanha era direita de verdade, porque acredito que eu represento todos os valores que a direita compartilha, e era o slogan do Partido Liberal, está lá na sede do Estado, Partido da Liberdade, direita de verdade. Eu gostei do slogan, fiz um cálculo ali entre o que eu perdia, porque eu perdia pessoas que não se identificavam com direita, mas que gostavam do meu trabalho, especialmente social. Mas eu falei, vamos para cima, é isso aí, tem que ser o que eu sou, esse é o contrato que eu quero fechar com o meu eleitor, mesmo que eu perca eleitores, eu quero fazer isso. Representei, coloquei e acabou dando um resultado expressivo aí nas eleições de 2024. Reeleição para vereador aqui na capital, cidade do lado aqui de Canoas. Ah, perfeito. Essa questão, assim, é uma trajetória bastante legal, né? A gente consegue analisar, e é um passo por passo, né? E eu vejo que a tua luta hoje são lutas grandes que tu tem, né? Por mais que a nossa engrenagem hoje é uma engrenagem meio lenta, uma engrenagem que tem que botar muita graxa, muito óleo para poder funcionar, tu tem combatido muitas questões remando contra a maré, né? Como se diz, né, Gessé? É que assim, aqui hoje nós temos no governo federal e no governo estadual governos mais alinhados com a esquerda. Talvez o Estado não seja tão esquerda, mas é muito mais à esquerda do que eu sou como representante político e o que eu represento e o que eu acredito. Então acaba sendo que a nível estadual e federal eu acabo fazendo uma forte oposição. Já o governo Melo, da cidade de Porto Alegre, que eu tenho uma boa relação, quero fazer o governo dar certo, inclusive o PL é vice na prefeitura de Porto Alegre, a gente contribui da melhor maneira possível, de maneira crítica, mas também, como tem a abertura por ter a proximidade, a gente pode criticar diretamente para o secretário, diretamente para o prefeito, diretamente para o vice-prefeito. Já as portas no nível estadual e federal estão fechadas para quem é do PL, então a crítica acaba tendo que ser também pública, não somente aquela que a gente busca e encontra a solução. Então, nisso eu acabo fazendo algumas provocações construtivas, porque eu não sou alguém que simplesmente fala só por lacrar, tanto para questões do governo federal, especialmente do governo estadual, porque eu vejo que todo mundo percebe que o governo Lula é ruim. Mas aqui no estado parece que alguns partidos esquecem que o Eduardo Leite não está fazendo um bom governo. Então eu acabo sendo a voz dessas pessoas e por isso que eu tenho também me destacado nas críticas às más ações do governo do estado. Todo governante faz coisas boas e faz coisas ruins. E óbvio que naquelas que são boas a gente tem que ou aplaudir ou mesmo admitir que está sendo feita alguma coisa relativamente coerente ou ponderada. Mas na crítica a gente também tem que se expor e tem que colocar. Eu tenho feito essa construção de esse esclarecimento da população sobre aquilo que eu observo que poderia ser mais bem aproveitado, mais bem engajado a nível de governo do estado e governo federal. O teu direcionamento eu já sei para presidente, né? Fica bem claro ali para nós ali. Mas para nível estadual, assim, qual o direcionamento que tu tá vendo que vai tomar assim as próximas eleições? Assim? Hoje, os 3 campos políticos que estão concorrendo pela direita, o Partido Liberal, pelo centro, que eu chamo de extremo centro, o MDB, e à esquerda, o Partido dos Trabalhadores, né? Hoje, os 3 candidatos a governo do estado são à esquerda, Edgar Preto, potencialmente, aquele que perdeu por 2.300 votos para o Eduardo Leite, a ida para o segundo turno, para a eleição de 2022. Pelo centro, o vice-governador, Gabriel, que é o vice-governador do Eduardo Leite, chegou nessa posição após ter traído o MDB, num golpe que teve lá no diretório, que ele falou que ia ser candidato a governador,
ganhou com a promessa de ser candidato a governador, passou a convenção, já se anunciou como vice, só que como já tinha passado a convenção, ele acabou fazendo essa manobra e, pelo jeito, foi uma manobra vitoriosa, porque acabou indo para o segundo turno e deu a eleição para a chapa PSDB-MDB. E pela direita nós temos o PL, que hoje o nome que mais tem penetração social é o Zucco, que é o líder da oposição. Ele é o 01 do 01, que é o representante do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. No passado, quem tinha essa penetração maior era o Onyx Lorenzoni. Eu acredito, ninguém me falou isso, mas eu acredito que no final das contas, a chapa do PL vai ser Zucco com algum vice, acredito, do Partido Progressista, e o Onyx Lorenzoni vindo a Senado, ou o contrário. Onyx governador, com o vice do Partido Progressista ou outro partido, e Zucco senador. Não sei. Eu chutaria que seria hoje, se fosse hoje, imagino que os nomes que mais despontariam seriam Zucco governador e Onyx a senador, mas acredito que vai ser isso, mas tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. A gente falta ainda 1 ano e 5 meses para a eleição, muita coisa pode mudar, mas a convicção que eu tenho é que o PL vai ter um nome competitivo e que tem grande chance de levar a próxima eleição aqui no Rio Grande do Sul. A gente começa a analisar assistindo hoje a questão sobre máquina, né? Hoje é um sistema, a máquina, como todo mundo fala, tá uma máquina frágil e sem o povo acreditar muito nas promessas. Na tua percepção de governo, na tua, como tu mesmo falou, né, da questão do governo do Eduardo Leite é ruim, quais os pontos mais que difere, né, que é enfático e ao mesmo tempo que são dolorosos para a sociedade? O governo Leite, na minha opinião, ele se utilizou do prestígio da direita para se eleger, mas governou com a esquerda e na reeleição perdeu o pudor. Na reeleição ele abertamente ganhou apoio da esquerda para ganhar no segundo turno contra o Onyx Lorenzoni. Basta ver o tal do apoio crítico que o PT deu, apoio crítico entre aspas, né? Porque apoiou. Caiu a máscara. Foi um argumento retórico para justificar para o seu eleitor que agora estava apoiando aquilo que eles sempre diziam que abominavam. Ou seja, fizeram uma coligação. Fizeram um apoio, um apoio ali indireto ali, ou enfim, fizeram um apoio no segundo turno para ir contra o PL do Bolsonaro. Tanto que no segundo turno acabou que o Onyx acabou perdendo para essa coligação de ocasião do PSDB com o PT. No passado diziam que o PSDB e o PT era tirado das tesouras, né? Agora ficou provado, ou no mínimo muito provável a ideia de que existia mesmo uma oposição que não se opunha, tanto que agora se juntaram para ir contra o PL aqui no Rio Grande do Sul. E acredito que isso seja ruim porque no longo prazo esses governos de ocasião que vão se somando, eles acabam perdendo a ideologia. E tu não sabe exatamente o que representa, qual é que é a ideologia do governo que temos hoje aqui no estado. Tu falou algo interessante sobre. Tu já toca no assunto sobre identidade, né? Tu ter uma identidade dentro do governo que hoje não se tem dentro do governo Eduardo Leite. Para pensar, o governo ele acaba sendo confiança, né? E confiança se baseia em o que tu imagina que aquele espectro político que está na posição de liderar vai conduzir. Qual é que é hoje a identidade do governo do estado? Temos um governador que já está pronto para renunciar. Temos um vice que, por mais que o Gabriel possa ser uma pessoa de bom coração, não tem um produto social, ele acaba sendo uma peça de marketing inventada pelas pessoas que produzem o marketing da candidatura dele. Foram apoiados pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, tanto que tu quase não vê praticamente deputados da esquerda criticando o governo Eduardo Leite. Já pensam que, na pior das hipóteses, já que o Lula está afundando o caso nesse delírio presidencial, o Leite consiga ascender, pelo menos em projeção, para eles vão acabar se vendo obrigados a apoiar o Leite, porque dentre a direita e o Leite, que é uma direita fake ou um extremo centro, eles vão acabar fazendo o que fizeram aqui no Rio Grande do Sul, que é apoiar o extremo centro contra a direita. Então, na verdade, hoje tu não vê, dentro do estado do Rio Grande do Sul, praticamente a Assembleia fazer oposição. Hoje não tem praticamente deputado como oposição na Assembleia. Os dois únicos que têm resquícios de oposição são o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que é do PL, faz uma oposição à direita, e alguém que de vez em quando fala também contra o governador Eduardo Leite acaba sendo o Felipe Camozato, que é um outro deputado estadual agora do Partido Novo. Os de esquerda, tu vê criticarem ações do governo,
mas tu não vê, de fato, eles buscando soluções contra o governo, fazendo ações. Essa judicialização toda que tinha contra o governo Bolsonaro, tu não vê praticamente no governo do Estado. E isso diz muito, né? Se tu não entra na justiça contra o governador que tu acha que está errando, quer dizer que tu não está achando que ele erra tanto, né? Então, na verdade, eu vejo que tem sim uma coligação, um apoio teatro. velado, um teatro das tesouras nessa condução dessa união de forças que tem da esquerda e do extremo centro aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul. Tu diz que o próprio mecanismo que a gente consegue hoje analisar, até que o Goga estava falando da questão de teatro, né? A gente consegue entender, eu vou quebrar um protocolo aqui, tá? Farinha do mesmo saco. Questões de farinha do mesmo saco. Ou seja, hoje tu vê a questão do governo PT ser obrigado a apoiar o governo do Eduardo Leite na questão da presidência da República. É que eu não digo obrigado, tá? É que, tipo assim, obviamente eles vão ter cada um seus candidatos, né? O PT vai lançar possivelmente o Lula novamente, a direita vai lançar o Bolsonaro, caso essa questão judicial contra ele se mantenha, ou a Michele, ou o Tarcísio, ou o Eduardo, que são os 3 maiores nomes hoje, após o Bolsonaro. Nicolas ainda não tem idade. Então, o extremo centro não tem o nome que o represente. Tem vários postulantes, mas não tem um nome que o represente. E o Kassab foi uma pessoa muito esperta, se tu for parar pra pensar, ele é um cara bem inteligente. Ele quer lançar o Tarcísio, porque ele é secretário do Tarcísio em São Paulo, sabe que vai ter uma boa relação com o Tarcísio. Só que o Tarcísio, tanto por respeito ao Bolsonaro, que quer que o Bolsonaro seja o candidato, quanto para não trazer, neste momento, os holofotes para ele, porque ele está sendo um governador muito bom no estado de São Paulo, ele não pode sequer anunciar intenção. Até pelo respeito ao Bolsonaro, não vai fazer isso nunca e tal. Até porque ele é cria do Bolsonaro, então ele vai esperar a hierarquia. Já foi provado mais de uma vez que o Tarcísio é uma pessoa grata. Isso às vezes não existe na política, é muito raro na política. O Tarcísio é uma das pessoas que é grato. Sabe que ele existe politicamente pelo bom trabalho que fez, mas também por ter sido abençoado pelo Bolsonaro. Sempre Então ele não vai isso. passar por cima do Bolsonaro, por mais que muitas pessoas tentem induzir ele a isso. Recentemente, nós tivemos o Temer tentando induzir ele ao erro, falando que vamos fazer a direita, sou contra isso, mas o Temer disse isso, que queria fazer uma direita sem Bolsonaro, e o Tarcísio queria fazer como se fosse essa aglutinação de forças ao redor do Tarcísio. Só que o Tarcísio já é cria do Bolsonaro. Então, não faria sentido o Tarcísio tentar fazer uma campanha solo sem Bolsonaro se ele é cria do Bolsonaro e só tem o prestígio que tem porque foi abençoado pelo Bolsonaro. Óbvio que por critérios de capacidade própria, não seria eu capaz de chegar na posição do Tarcísio, mesmo com o apoio do Bolsonaro, sendo eu. Então, o Tarcísio tem a capacidade técnica, mas conseguiu chegar onde está porque teve o apoio do Bolsonaro. E ele percebeu que existe uma armadilha desses grupos políticos que querem chegar ao poder e querem encontrar alguém que tem a capacidade de chegar a esse poder, só que querem escantear o Bolsonaro. Perfeito. E o Tarcísio se deu conta dessa manobra e falou, não existe direita sem Bolsonaro e o meu candidato é o Bolsonaro, e para estancar essa especulação de que ele poderia vir a presidente, porque tem muitas coisas em jogo em cima disso, mas para estancar essa sangria de que ele viria a presidente, ele deixou claro que ele é candidato à reeleição e mais do que isso, falou que pretende se retirar da política em 2030, que é quando acaba o período dele como governador. E isso fecha várias portas para essas pessoas, porque não pense que essas pessoas que querem induzir o Tarcísio a vir a presidente apenas querem pelo fato de o Tarcísio poder vir a ser um bom presidente. Também porque o Tarcísio hoje se reelege com o pé nas costas em São Paulo. Então ele vindo a presidente, entre aspas, problema dele, abre o Estado e abre a União. Entendeu? E isso ainda fomentaria uma briga entre ele e o Bolsonaro, que é desnecessária. Então é estratégico, inclusive, para o próprio Tarcísio não se posicionar agora. Porque quem vai definir vai ser o Bolsonaro. Se tiver que lá no final o Bolsonaro falar, não, cara, beleza, te licencia aí, se não der para eu vir a presidente, tu vem, ou se eu vier, tu vem de vice, exemplo. Então não é o momento de falar sobre... Não é o momento do Tarcísio piruar. Isso seria pro futuro, tentar vir a presidência agora, porque não é o momento. É uma divisão da direita, né? Se tu que, parar na verdade, pensar pensa, isso aí, né? aquela frase lá do dividir para conquistar, né? É isso aí. Querem dividir a direita. E isso é uma forma de dividir a direita. Ainda bem que o Tarcísio tem maturidade e gratidão ao Bolsonaro para não cair nessa armadilha. Mas se tu pegar uma visão mais se tu fazer um mapa de todo esse planejamento, eles querem fazer grupos, né? Pra questão de separação, né?
Então seria como tu falou, uma questão de união, né? De união da própria parte do Tarcísio, né? É que hoje não existe direita, pelo menos a nível nacional, com capacidade de bater o Bolsonaro. Fato. E essa perseguição ao Bolsonaro, que está tendo esse ativismo judicial que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, tem cada vez mais consolidado o próprio nome do Bolsonaro. Um exemplo, o governo Lula está indo mal. Quem está sendo perseguido por ter sido contra o Lula? O Bolsonaro. Quanto mais o governo Lula vai mal, mais o anti-Lula acaba ganhando prestígio. Quem é o maior anti-Lula do Brasil? O Bolsonaro. Então, quanto mais o Lula vai mal e a economia vai mal e as roubalheiras aparecem, mais o Bolsonaro se cacifa a retornar ao poder. Então, na verdade, toda essa perseguição ao Bolsonaro acabou gerando um reconhecimento social das pessoas que talvez não acompanham, que, não, então é dele que a gente precisa, né? Porque se batem tanto nele, a culpa de tudo é dele, e a gente observa que, na verdade, a culpa é do atual governo. Para nós poder derrotar o atual governo, precisamos trazer de volta o Bolsonaro, que é o que está acontecendo. E agora, se o Bolsonaro ficar proibido de concorrer, por questão de ativismo judicial, alguma questão de inelegibilidade trazida, ao meu ver, de maneira desproporcional, quem conseguir provar que vai ser fiel ao Bolsonaro e que ele abençoar, já vai arrancar com uma grande chance de ser presidente muitos metros do na Brasil. frente. A gente consegue ver também a questão dos negócios que o Lula faz por fora, né? Da questão fora do Brasil, né? Negócios que são interrompidos, né? A gente vê agora a questão da China também, né? É que existe um alinhamento, ideológico. Com quem que o Bolsonaro se aliou ideologicamente? Com o Trump, com o Milley, com o Ocidente, com o mundo livre, né? Economicamente falando. E com quem que historicamente o Lula se alia? Com Cuba, Venezuela, Rússia, China, Irã. Esses países são todos países que, se tu botar um Google aí, tu vai ver que de fato existe esse alinhamento. Que são as ditaduras, os países mais autoritários. E hoje, cada vez mais, com acesso à informação, as pessoas acabam vendo o que melhor representa aquilo que elas acreditam e o que pior representa aquilo que elas acreditam. Por uma mera comparação, porque se tu for parar a pensar, nós nunca tivemos a oportunidade de comparar de fato Lula com Bolsonaro. Porque nós tivemos o governo Lula, que veio após o governo FHC, que acabou surfando uma onda de commodities que trouxe prosperidade econômica. Então parecia que a prosperidade econômica era do governo Lula, mas na verdade era os resquícios do Plano Real e da prosperidade econômica trazida pelas commodities. Depois veio a Dilma e a Dilma acabou pagando o preço da política econômica errada trazida pelos governos de esquerda anterior, que no caso foi o Lula. E depois veio o Temer, que veio a partir da queda da Dilma, e depois o Bolsonaro, que acabou arrumando a casa, trazendo o Paulo Guedes, especialmente a questão do ponto de vista da economia. Mas não foi uma associação direta entre governo Lula com o governo Bolsonaro. Teve um gap de tempo muito grande e, ao mesmo tempo, momentos históricos diferentes. Uma prosperidade trazida pela estabilidade da moeda e também a questão das commodities contra a pandemia do Bolsonaro. Então não foi uma medição justa. Pandemia e depois guerra, que aumentou o preço do diesel e da gasolina. Dois lados, né? Os dois lados. Então o Bolsonaro não foi uma condição normal de temperatura e pressão. Porém, o Lula assumiu, a guerra já estava estabilizada, já estava, como chamam de, precificada, a pandemia já não tinha mais, e hoje a gente está tendo problema de inflação, problema de insegurança, problemas morais, assalto aos cofres públicos, Correios tendo que atrasar pagamento, e os Correios, a gente sabe que boa parte dos funcionários apoiaram o governo Lula. Tivemos também o problema agora dos aposentados, que acabaram sendo descontados de maneira indireta. Falam que começou no Bolsonaro, mas se for para pensar, começou muito antes do governo Temer, e o governo Bolsonaro foi o único que fez um mecanismo para tentar impedir que acontecesse. Durante o final do governo Bolsonaro, derrubaram a medida, sistema, né? E acabou agora subindo o índice de número de pessoas que foi impactada por esse roubo. E hoje nós temos como fazer uma comparação, não de 8 anos de bonança da época do Lula com 4 anos de pandemia e guerra da época do governo Bolsonaro. Mas 4 anos de pandemia e guerra do Bolsonaro, que ele estava no meio de um contexto onde isso aconteceu. E agora Lula sem guerra praticamente, porque já está precificada, e sem Bolsonaro, sem pandemia.
E está pior agora. Então a população está vendo, só tu olhar qualquer pesquisa de satisfação com o governo. 50% das pessoas, 52% das pessoas desaprovam o governo. 40%, se tu for olhar ali entre regular, ótimo e bom, que regular também já não é exatamente bom, mas enfim, já dá 40%. Então hoje o governo já está quase entrando num ponto de não retorno. De que se tiver uma eleição, não interessa contra quem seja, alguém vai ganhar contra essa pessoa. Porque quando chega em cerca de 35%, 30% de aprovação, já era o governo. Então hoje está muito mais claro que a aprovação do governo Bolsonaro, ou pelo menos a aprovação de Bolsonaro, é possível de fazer uma virada eleitoral. E é Bolsonaro, não é qualquer outra invenção de extremo centro trazida pelo Centrão. Acredito que por isso ele cada vez mais tem conseguido ser reconhecido pelas pessoas como um governo que foi injustiçado, e assim como aconteceu com o Trump, que o Trump também passou mais ou menos pela mesma época do Bolsonaro, e retornou. Acredito que tem grande chance do Bolsonaro retornar, e se esse ativismo judicial se mantiver, pelo menos alguém que ele aponte. A gente vê muito assim no mundo, né? Quando começa nos Estados Unidos de direita ganhar, vai na Argentina ali, ganha de direita, coisa. A tendência é no Brasil, nos outros também, a direita voltar ao poder, né? E se tu parar para pensar, por exemplo, a questão do Milei. O Milei é um caso interessantíssimo, né? Porque, historicamente, a Argentina sempre foi mais à esquerda do que o Brasil, né? Porque teve a questão do kirchnerismo, do peronismo, aquela questão lá de promessas fáceis trazidas por políticos que levaram a uma crise econômica. Tanto que eu já fui lá para Buenos Aires, de carro, inclusive, e lá eles são muito rodoviaristas, andam muito de carro. Os ar-condicionados, os eletrodomésticos deles são muito velhos. E o que tu pensa da Argentina é que é um país muito mais rico do que o Brasil, né? E por que eles, e teoricamente seria mais culto, então mais tecnologicamente desenvolvido e coisa nesse sentido? Por que não? Porque a economia manda em tudo. E quando tu leva sinais distorcidos para a economia, tu distorce os incentivos e acaba alterando o comportamento dessas pessoas. Tu vai entender. Eles, para manter um populismo ao longo do peronismo, depois agora do kirchnerismo, e até passado pelo Macri ali e tal, que teve uma dificuldade, depois veio o Massa, né? Teve outro presidente lá e que foi substituído pelo Massa. Eles sempre subsidiaram tudo, que nem está começando agora a fazer aqui o governo Lula. Subsidiar energia elétrica, subsidiar gás, agora combustíveis, estão pensando em como fazer de alguma forma e tal. Só que é uma distorção burra, né? Porque se todos pagam pelo desconto de todos, então todo mundo está pagando, né? Só que tu não paga naquilo que tu está consumindo, tu paga em outras coisas de maneira indireta, subsidiando através de algum tipo de benefício cruzado. Então, exemplo. Por eles subsidiarem, tanto que reclamam que o Macri, quando ele era presidente da Argentina, subiu o preço da energia 300%, porque ele retirou o subsídio da energia. E ao retirar o subsídio da energia, que era barata, de maneira distorcida, tu não tinha por que trocar o teu ar-condicionado antigo por um ar-condicionado moderno e econômico, porque é barato. Então, esse tipo de distorção econômica causada pelos subsídios, que começa pequenininho, mas vai subindo para manter o populismo, acaba distorcendo todo o contexto. Então, por exemplo, por que eles têm uma cultura altamente rodoviarista? Muito mais carro do que aqui. Avenidas muito mais largas, muito mais congestionamento, muito mais tudo. Porque eles subsidiam o combustível. O combustível é subsidiado, então a pessoa pensa assim, vou de carro, tá barato. E daí acaba sendo uma distorção trazida no mercado de modo a manter uma ideia social de que o governo é bom. Só que se o subsídio é tirado de todos para todos, na verdade, tu está distorcendo tudo. Tu está tirando de onde poderia ser mais eficiente, colocando onde é menos eficiente, tu gera distorções que na prática geram. Se tu acha que o trânsito de Porto Alegre e região metropolitana é ruim, tu nunca foi para a Argentina. É absurdo, é um negócio absurdo. Por quê? Porque distorceram. E essa jogada dá certo, cara, porque tu vê os comentários aqui, eu vou pra Argentina, olha a gasolina lá que é R$6. Eu vou pra Argentina, olha a gasolina. E o petróleo é o mesmo, né? E é o mesmo. E na verdade, ainda lá é um pouco pior, porque teoricamente é pior, mas acaba sendo melhor, mas é o contrário, né? Porque é mais barato porque tem subsídio. Só que eu, como fui de carro para lá, sei, né? Porque como existe meio que uma arbitragem, as pessoas compram combustível ali na fronteira, se tu está próximo da fronteira, tu não pode encher o tanque, né?
Porque, na verdade, é o governo que está pagando, está subsidiando a tua compra do combustível. Isso acontece também, por exemplo, na questão da educação lá. A educação lá, o ensino na universidade, por exemplo, não tem vestibular, né? O vestibular é muito fácil. Então entra todo mundo e vai caindo à medida que as cadeiras vão avançando. Por isso que tem muitas pessoas formadas em medicina, por exemplo, na Argentina, que são brasileiros. E é de graça, não é de graça, né? É pago por todos os argentinos. Então vai muito brasileiro lá estudar, que não passa no vestibular de medicina aqui, mas passa lá, faz a faculdade, depois faz um revalida, e quem está pagando o ensino do brasileiro que vai estudar lá é o argentino. Só que tudo é assim. Energia elétrica, combustível, ensino, só que acaba ficando caro, né? Então é uma espoliação de todos por todos que chega uma hora que não faz nem mais sentido. E o que o Milei acaba fazendo? Ele acabou falando a verdade. Ó, galera, não tem dinheiro. Não há plata, que falava, né? Não há plata. E foi o candidato super sincero, né? Aquele que talvez falte ainda no Brasil, que o Bolsonaro acabou fazendo um pouco nas suas candidaturas no anti-PT, em 2018 e tal, e acabou se elegendo. Lá ele foi o candidato super sincero que falou a verdade. Só que ele tem um adicional, ele é libertário. O que é o libertário? É um liberal econômico que também acaba sendo liberal nos costumes. Então é uma coisa meio que não faz tanto sentido para o brasileiro, porque o brasileiro é o liberal conservador ou de esquerda, que é progressista nos costumes, mas estatista na economia. Então lá é um libertário, embora ele tenha uma questão de conservadorismo, especialmente na questão de aborto, que ele é contra aborto. Então é uma coisa que dentro da ideologia se sabe que algumas pessoas acabam ficando seguindo um lado ou outro. Tá? Esse é um ponto de discussão no libertarianismo, então ele é contra aborto. E o que faz o libertário? O que pensa um libertário? Ele pensa que todas as instruções implementadas a partir de regras estatais são erradas. Então, o que ele... E ele é um economista, tá? Ele é um economista que se tornou libertário ao longo da vida. E ele, literalmente, abomina o Estado, porque ele acredita que, primeiro, que imposto é roubo, porque se tu for parar para ler a configuração de roubo, retirar mediante grave ameaça, coisa móvel alheia, isso é roubo. Tá, e qual é que é a diferença disso do que cobrar impostos? Não tem diferença. A diferença é que uma é feita pelo Estado e outra é feita por um bandido. E daí ele entende, através do libertarianismo, tendo a seguir essa linha, que imposto é roubo. Se imposto é roubo, logo é errado, quanto menos tu cobrar imposto, mais tu diminui a agressão do Estado contra o cidadão. Então, por isso que ele reduz imposto, reduz burocracia, só que não existe mágica. Para te poder reduzir imposto, tem que reduzir o peso da máquina. Então, para enxugar o peso da máquina, que tinha esse populismo todo ao longo de décadas, contratando pessoas em nome de um aconchavo e apadrinhamento político, ele acabou tendo que fazer uma grande demissão desses servidores públicos. Só que se tu for parar para pensar, tem até uma frase interessante de um amigo meu, que é mais ou menos sobre isso, que é alguns se contentam em comer os ovos, né? E na Argentina tinham matado a galinha, né? E o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer a galinha diminuir o quanto explora, até a vaca também, porque eles pensam que a sociedade, nós, pagadores de impostos, somos vacas, né? Somos o gado, o porquinho que vai dar leite, vai dar ovo, vai dar carne para os governantes. E o que estava acontecendo é que ele estava matando o porco para comer porco e não tinha deixando os porcos se procriar. Que o Milei faz não, temos que reduzir o peso do Estado, porque deixando cada vez mais as pessoas com o fruto do próprio dinheiro, elas têm mais incentivo para produzir e diminui a necessidade de o governo dar subsídio para pagar tudo. E isso está aumentando o índice de desenvolvimento humano, reduzindo o custo da máquina pública e trazendo mais atratividade de investimento. A própria Tesla quer montar uma fábrica lá na Argentina, falam que o Elon Musk quer comprar lítio lá, fazer uma mina de retirada de lítio lá na Argentina. Quer, mas não porque lá seja um local especialmente bom para captar lítio, porque lítio tem em todo mundo. A questão é que lá, justamente por ter menos amarras burocráticas a partir do governo, tem gerado uma expectativa de que no longo prazo vai ser como se fosse um bom local de investimentos. E uma outra coisa que tem muito em qualquer país civilizado, e o Brasil está sofrendo agora, é a questão da segurança jurídica para investir. E como o Milei agora está conseguindo, porque lá as eleições são a cada 2 anos, né? E não é todo o Congresso que renova, que nem o nosso renova todo. Lá, a cada 2 anos, renova metade do Congresso, algo tipo assim. E agora, nas eleições que vai ter no final desse ano, as pesquisas estão mostrando que boa parte vai renovar a favor do Milei. Então, imagina, ele está fazendo um grande governo com o apoio do Macri, que é o outro partido que foi presidente antes.
e que acabou apoiando ele no segundo turno aqui contra a Cristina Kirchner. Se ele conseguir fazer a renovação do Congresso a favor dele, ele vai ter o governo dele e o Congresso a favor dele sem precisar ficar fazendo concessões para o Congresso. Então, com os princípios econômicos bons, que ele tem os bons princípios econômicos, que é a liberdade econômica, a chance da Argentina decolar e manter esse desenvolvimento econômico por muito tempo é grande. E ele conseguiu fazer uma curva bem interessante de desenvolvimento econômico, fazendo ajuste fiscal, cobrando, demitindo os servidores públicos, mexendo na questão de impostos, na questão da fiscalização, e já passou a crise como se fosse, porque toda vez que tu faz um ajuste de tirar subsídio e coisa, isso acaba gerando um problema inicial, mas a crise já passou, e agora já está na fase de desenvolvimento, e foi muito mais rápido do que se imaginava. Ele acabou fazendo essa crise, os ajustes geraram uma crise que foi de, sei lá, 10 meses, 1 ano. E agora já está no segundo ano de governo e o crescimento já está grande. Tanto que o índice de pobreza hoje na Argentina já está menor do que estava antes, mas menor, tipo assim, 30% menor do que estava antes. Sendo que o índice de pobreza lá é diferente daqui, né? Aqui é um salário mínimo, sei lá qual é que é, meio salário mínimo é considerado pobre, né? Ou extrema pobreza. Lá, o extrema pobreza deles, o nível de extrema pobreza é mais rico do que o nosso pobre aqui. Ou seja, então o extrema pobreza lá vive melhor do que o nosso pobre aqui. Por quê? Porque lá o índice é tipo quanto uma pessoa para viver dignamente precisa para tocar essa família. Sei lá, 2 salários mínimos mesmo, é para nós aqui. E um percentual maior da população está numa condição melhor que a nossa nos nossos salários do que aqui. Então acaba que ele está conseguindo desenvolver a Argentina Então, e por isso que é o a farol. gente está falando que o nível um pouco da Argentina Melhor, já já elevou. está muito melhor. Melhor. E porque a pobreza deles é mais rica, o extrema pobreza deles é mais rico do que o nosso pobre, como se fosse. E o Milei ele é muito grato ao Bolsonaro. E as pessoas, especialmente os libertários aqui do Brasil, meio que não admitem isso. Porque os libertários aqui são meio que não bolsonaros, querem ser outros partidos, tipo Novo e tal. Mas o Milei é muito grato ao Bolsonaro. Porque o Milei, ele era por mais que seja meritoso ser um deputado, ele era um mero deputado. E ele já era recebido bem pelo Bolsonaro. E o fato desse deputado ter se relacionado com o Bolsonaro durante a presidência do Bolsonaro, meio que alavancou ele na Argentina. Ele, obviamente, era zombado lá, porque estava se vinculando ao Bolsonaro, porque a extrema esquerda da Argentina odiava o Bolsonaro. Então, de maneira depreciativa, tinham notícias do Milei se vinculando ao Bolsonaro na Argentina. Só que, se eu sou criticado por aquilo que eu acredito, as pessoas que acreditam naquilo que eu acredito estão vendo um elogio, não uma crítica, né? Exato. Então aconteceu que as pessoas que compartilhavam dos valores do Milei, ao verem ele ser criticado por estar ao lado do Bolsonaro, falaram, mas então eu gosto desse cara, porque se ele é a favor do cara que eu gosto também lá no Brasil, que está fazendo a diferença no Brasil, que é o Trump em Tupiniquim, então vamos apoiar esse cara. Então o Milei é muito grato ao Bolsonaro. E a prova de que ele é grato é que nós tivemos um CEPAC, que é um encontro conservador que tem aqui no mundo todo e tem no Brasil também. E ano passado o CEPAC foi em Camboriú, e o Milei veio na palestra do Bolsonaro e depois deu uma palestra para nós que estávamos lá. Então, tipo assim, ele, enquanto deputado, foi prestigiado pelo Bolsonaro e agora o Bolsonaro, sem mandato, recebeu um presidente que não foi visitar o Lula. Participou de um encontro aqui no Brasil, um encontro conservador na CEPAC aqui em Balneário Camboriú. Então, é uma coisa interessante do reconhecimento que o Milei tem ao Bolsonaro. Inclusive, o Milei está lá abrigando, né? Entre aspas, né, brigando, acolhendo algum dos perseguidos do 8 de janeiro que ainda se encontram lá na Argentina. Cara, é assim, ó, eu vendo, olhando tudo isso daí, nós vivendo isso daí, né, cara, eu vejo assim muito que só não vê quem não quer o que tá acontecendo, né, no Brasil e coisa assim. Mas eu queria mudar um pouquinho, assim, pra te vir mais pro teu chão aqui, o Rio Grande do Sul, nós aqui. O que tu achou, né, cara, dessas eleições agora as municipais aí, o PL ter assumido Canoas, a vice de Porto Alegre, que o PL, qual foi o ganho do partido PL aqui em Canoas, nessas aí, na prefeitura de Canoas, enfim, tudo aqui? Bom, olha só, eu fui o mais votado do sul do Brasil. Eu atribuo parte disso ao meu trabalho e parte disso ao fato de eu estar no PL, porque o Bolsonaro nunca teve identificação com algum partido. Ele já foi do PTB, já foi do Partido Progressista, não sei se já foi da Arena, acho que ele foi do Partido Progressista uma época e tal. Então ele acabou sendo
um deputado que ele tinha uma causa muito clara, que era a defesa de segurança pública, exército, Forças Armadas, basicamente, mas ele migrou ao longo de alguns anos em alguns partidos. E tudo certo. Os nossos partidos no Brasil, eles acabam sendo muito mais um cartório, às vezes, do que, de fato, um partido, um caminho para programaticamente orientar filiados e eleitores, né? E o Bolsonaro, ele se elegeu em 2018 pelo PSL, teve brigas lá com o partido na época, acabou indo pro PL, foi acolhido pelo Valdemar. E ali ele se fixou. Então o Bolsonaro escolheu o PL para ficar. Ele tem acordo com o Valdemar, eu obviamente não participei das conversas, porque quem sou eu na fila do pão, mas ele mantém o PL como a sua casa. Hoje é o presidente de honra do PL, e isso deu segurança para que as pessoas que já acompanhavam o Bolsonaro pudessem começar a seguir ele, não só em ideias, em valores, mas também no partido. Então está tendo como se fosse, à medida que ele vai ficando no PL, uma maior identificação de que Bolsonaro é PL, coisa que não acontecia no passado. Tanto que quando ele foi para o PSL, ele estava com a ficha assinada no Patriotas. Então foi uma coisa de última hora. Somente aquelas pessoas que estavam no núcleo dele sabiam para qual partido que ele ia. E isso mudou muita coisa. Eu não poderia trocar de partido na época, porque eu já era vereador, mas quantas pessoas não teriam se filiado no PSL se soubessem que ele teria se filiado no PSL naquele momento, no finalzinho da janela partidária? E ele tem feito agora de maneira consistente, com o apoio do Valdemar, presidente de honra, Michele, presidente da PL Mulher, tem feito um trabalho de como se fosse expansão da base do Partido Liberal. Isso tem sido muito bom, porque tem gerado, além da identificação em pautas e valores, também como se fosse um local onde essas pessoas podem congregar, um local onde essas pessoas podem confiar para se manter dentro desses valores, tá? Então o PL acabou sendo um local onde, após a permanência do Bolsonaro, muitas pessoas começaram a se somar. E, especialmente nas capitais, acabou tendo um crescimento muito grande. A maior parte das capitais teve o vereador mais votado do PL. A maior parte. Aqui no Rio Grande do Sul, tive a honra de ter sido essa pessoa. Mas por que isso aconteceu? Porque o PL demonstrou, direita de verdade é PL. PL é Bolsonaro. Tu quer ajudar o Bolsonaro, vota em candidatos do PL. Dentre os candidatos do PL, daí cada um tem suas características. Um é mais militarista, outro é mais liberal, outro é mais conservador, outro é mais questão de família. E a sociedade de cada local acaba escolhendo os valores que querem representar dentro do PL, dentro da sociedade. Então, capitais teve um crescimento muito grande do PL. Cidades com o segundo turno teve um crescimento grande do PL também. Por que isso? Porque nas cidades maiores, normalmente é onde é mais fácil tu ter relação com deputados. Então, os deputados acabaram fazendo nominatas nas maiores cidades, indicando candidatos a prefeito nas maiores cidades, e nas cidades mais à direita, acabou tendo essa questão de eleger o prefeito. Nós temos ainda um problema do segundo turno no PL, porque como todos se juntam contra o PL, no segundo turno é muito difícil o PL ganhar, que foi o problema que teve o Onyx Lorenzoni em 2022 aqui no Rio Grande do Sul. Então, pode ver, nós tivemos segundo turno em várias cidades. Tivemos em Santa Maria, tivemos em Pelotas, tivemos em Caxias, tivemos em Canoas. Santa Maria, que era... Santa Maria não tivemos PL. O PL não foi para o segundo turno. Lá foi PT e PSDB. Mas aqui em Canoas, em Caxias, em Pelotas, tivemos segundo turno. 3 do PL. Caxias, né? Pelotas, Caxias, Canoas. Segundo turno. Em Pelotas, o PSDB, Teatro das Tesouras, acabou apoiando o PT. Então, todos se juntaram contra o PL. PL perdeu. Em Caxias também, era PL com PSDB. Todos se juntaram contra o PL. PL perdeu. Em Canoas, PSD e PL. Todos se juntaram contra o PL. O PL ganhou. Ganhou, também tem a questão um pouco do trabalho do Ayrton e um pouco também da rejeição do prefeito Jairo Jorge. Mas acabou acontecendo isso. Então, nós temos ainda no PL o problema do segundo turno. A pessoa, ela tem mais chance de ganhar se ganhar no primeiro turno, porque daí está todo mundo dividido, do que deixar que todos se juntem para o segundo turno. E se tu for ver,
O caso do Onyx foi um exemplo claro. Ele saiu com 43% no primeiro turno. Estava quase eleito. E o Leite com 26% e o outro com 25%, algo tipo assim. E ainda o outro conseguiu virar, porque todos se juntam contra o PL no segundo turno. Então o desafio do segundo turno do PL é problemático. O que eu acho que vai acontecer a partir de agora? Tudo que nasce grande é monstro, né? O que aconteceu também foi a questão daquelas manifestações de 2013 que começou gigante. Começou gigante e logo se esvaziou. Então, nós estamos crescendo muito, não tanto quanto poderíamos, mas eu acho que estamos crescendo de maneira gradual. E eu acho que isso é bom. Porque hoje, o PT ainda em Porto Alegre tem 7 vereadores. O PL tem 4. Então, o PT, entre aspas, em Porto Alegre é maior. Então, nós temos muito campo para crescer ainda em Porto Alegre. Porto Alegre cresceu, Canoas cresceu, Viamão elegemos um vereador Jonas, Caxias elegeu, se não me engano, 3. Então, o PL cresceu muito proporcionalmente, mas ainda tem espaço para crescer. Então, o que eu acho? A partir de agora que muitos prefeitos do interior que viram que, aqui na minha região tem 2, 3 vereadores. Por exemplo, Bento Gonçalves tem 3. Não tinha PL antes, tinha um vereador do PL, se não me engano, que acabou migrando porque acabou, enfim. O que acontece? Esses 3 vão se juntar, um vai ser o candidato a prefeito. E daí, como tem candidato a prefeito do PL, que não teve na última, daí de vez de ter 3 vereadores, vai ter 4. E começa o processo de interiorização. Então, eu acho que o PL está crescendo, vai crescer muito, vai surpreender o número de deputados. A gente vai ter muito deputado. Eu acredito que hoje que nós temos 5 estaduais e 5 federais, que já é muito, a gente vai crescer muito. Acredita-se que a gente está calculando de 8 a 9, talvez a 10 estaduais, de 7 a 8 federais. Então vai ser muita gente, vai ter muita gente boa no PL. PL só de federal já tem federal, Bibo, Sanderson, Marcelo, Zuco, Cherini, mais Osmar Terra e Maurício Marcon tá vindo. 7 federal, estourado. Estadual tem 5. E esse 7 é difícil perder aqui no estado, né, cara? E temos que aumentar, né? Temos que trazer mais gente. Gessé. Eu quero ser um desses, mas federal. Mas então eu acho que o PL tem grandes condições. E o Bolsonaro está falando, me dê 50% da Câmara do Senado, eu mudo o Brasil. Eu quero ser um desses daí. E eu acho que o PL vai crescer muito. O Nicolas Ferreira é um exemplo. Temos Gustavo Gayer, temos André Fernandes. Temos alguns que se elegeram pelo PL e saíram, mas mantêm os mesmos valores. Exemplo, o próprio Ricardo Salles. Eu acho que a gente tem bastante condição de fazer um bom trabalho ano que vem na Câmara Federal e no Senado. Tu como... Né, e eleger o governador Zuco. eu ia te falar isso aí agora. A minha pergunta é essa aí agora. Quem tu acha... Eu tenho uma pessoa que se eu fosse o Zuco, assim, eu convidaria para ser vice, né? Que eu gosto muito dela. É uma mulher, a Anne Ortiz. Sim. Eu gosto dela, eu acho que agregaria junto com o Zuco para ser... Acho que sim. Se tu acha da mesma ideia. Na verdade, a Anne foi a minha dobrada estadual em 2022, né? Ela foi a federal, foi estadual. Eu acho que eu contribuí de 15 a 20 mil votos para ela. E eu sei como mapear, porque eu fiz 12.500 votos em Porto Alegre estadual. Ela cresceu de 30 para 50 em Porto Alegre, então alguma coisa desses 30 para 50 eu somei. Em Viamão ela tinha feito 700 votos em 2018 e fez 4.600 em 2022. E eu fiz 4.900. Então alguma coisa eu entreguei em cima disso aí. Então de 15 a 20 mil votos eu acho que eu consegui contribuir para ela. Eu acho que a Anne ela é a candidata a vice dos sonhos para qualquer candidato, tanto para o Gabriel quanto para o Zuco. O problema hoje é que por qual partido ela concorreria? Qual partido está disposto a receber alguém agora, faltando 30 minutos para acabar o jogo, e já colocar como vice, como representante? Porque geralmente os partidos já têm uma filinha lá interna, né? O Cidadania claramente não é esse partido, porque o PL não vai aceitar o Cidadania de vice. Nem acredito que o Cidadania aceitaria ser vice do PL. Não digo a Anne, mas eu digo, a nível nacional não aceitaria, até porque é a base do governo Lula. Então, por qual partido? Então, o Partido Progressista, eu acho que a Anne vai para o Progressista, mas o Partido Progressista já tem a sua fila, né? Tem o Reis, que é senador, que vai vir à reeleição, não sei se vai ser indicado pelo partido. Tem os Kovács, que são os presidentes estadual do Partido Progressista. A Silvana Kovács é deputada estadual. O Kovatinho é federal. Por que não seria um dos que já estão na fila para ser? Então, hoje a Anne, eu acho que ela é excelente para ser vice.
talvez até senadora, talvez até candidata a governadora, mas a pergunta é por qual partido. Então eu não sei te responder. Acredito que ela venha à reeleição, mas obviamente é um bom nome, só que sem partido não adianta, né? Ser um bom nome. Tu pode, se o Bolsonaro não tivesse partido para concorrer, não tinha sido eleito presidente, né? Então, sem partido para poder fazer essa soma, não consigo ver. E hoje os partidos mais à direita já estão todos como se fossem ocupados. Republicanos já tem a sua linha editorial, já tem a sua linha de atuação, o Partido Progressista já está com os Kovács, o MDB já é do Gabriel, o PL já é do Zucco. Então, por qual partido? Só se for uma chapa pura. Só que isso não é inteligente, né? Porque a lógica de tu colocar um vice é tu ganhar mais tempo de TV, tu ganhar capilaridade. Estratégia, né? Então acaba que a Anne talvez não tivesse, nesse contexto, condições de assumir uma vice. E se vai colocar chapa pura, por que colocar a Anne? Então coloca a Anne para ser senadora, coloca a Anne para ser federal, ou coloca a chapa pura, bota qualquer coitada, ela bota o Gessé lá para ser vice. E vamos lá, né? Mas, né? Então acho que não faz sentido, a menos que ela consiga encontrar um partido que queira se somar ao Zucco. Bom, vamos dar só uma pausinha para nossos patrocinadores, né? Nossos apoiadores. Os nossos apoiadores que são assim Ponto Digital, a sua melhor conexão de internet com a fibra ótica. Também temos a Mecânica Torque em Canoas, na rua Dom Pedro II, 855. Também temos a Casa de Carnes Nova Maná em Canoas. O telefone é 99-589-1215 em Canoas. Também temos a Tradição Agropecuária, Papelaria e Bazar Agropecuária Tradição. Telefone 5199-478-7844 ou 99-471-6431. Você também pode fazer parte também, deixando a sua logo aqui, a sua frase, sua comunicação, sua arte, anuncie aqui. Lembrando que nós estamos fazendo o Papo de Narrador pelo canal do YouTube também, pela FM 90.5. E você quer ser um apoiador, venha com a gente no Papo de Narrador. Lembrando que estamos no Estúdio Garras, esse excelente estúdio onde você pode fazer seu podcast, é aqui no Estúdio Garras. Bom, voltando aqui com um papo com o Gessé. Gessé, dentro desse papo bacana que a gente está tendo aqui, dessa questão, eu vi que tu combate muitas situações ao qual tu protege, e isso, como a gente falou nisso, tu vai protegendo situações ao qual é o povo, né? Como a enchente. Eu quero trazer esse assunto, não tem como a gente fugir dessa questão da enchente. O povo foi pelo povo. E dentro dessa engrenagem enfática... Em Canoas ainda mais, né? Em Canoas muito, né? Muito. Mas eu digo de um sistema todo, né? A questão que naquela época da enchente foi dia 27 de abril, que aconteceu a enchente. E depois de um ano, a tua visão de um sistema de governo enfático, um sistema ao qual o governo não aceita ser debatido sobre ocasiões que aconteceram no governo, ainda mais hoje, que são cobradas até hoje situações sobre percas, sobre o Pix, né, que não entrou na conta daquela situação que ocorreu todo, das percas, sobre famílias que perderam suas casas, que estavam esperando também situações financeiras para repor, e o governo não dá uma solução até hoje, enquanto um governador. E juntando essa pergunta sobre os privilégios, né? O privilégio que o governador tem é sair e viajar todo momento em shows, fazer as suas atribuições em suas redes sociais. E o povo? O que tu tem a dizer sobre isso, Gessé? Bom, o que ficou claro na questão da enchente, tá? O governo ele tem uma promessa. A promessa do governo principal é garantir a segurança da população. E ela tinha uma razão de ser, até tem os economistas clássicos falam sobre a necessidade de um estado mínimo e tal para poder garantir a segurança, porque isso geraria uma maior credibilidade nos contratos, uma segurança jurídica para te poder empreender, tu poder confiar no desconhecido para poder fazer negócios. Isso aumentaria a confiança global das pessoas e isso geraria mais riqueza e acabaria sendo compensada o imposto retirado a partir da força pela segurança jurídica de tu não ser assaltado, não ser roubado, ter garantido o teu direito de poder empreender e não ser molestado, algo nesse sentido. Tá, beleza. Então essa é a função original do Estado. E hoje o que nós vemos é que o Estado acabou meio que se sentindo não
o Estado acabou crescendo para funções que não era sua atribuição original, que era garantir a segurança da população e fazer imperar a justiça. Então ele acabou crescendo para fornecer saúde, depois educação, e depois começou a fazer 1 milhão de coisas que não faz o mínimo sentido. Também infraestrutura, mas depois começou a fazer questão de ideologia, questão de cuidar de pet, de cuidar de meio ambiente, uma coisa difusa, começou a fazer atribuições que não era a sua função original. E quando tu faz tudo, tu acaba não fazendo nada direito. E a função original, que era garantir a segurança, e dentre a segurança também a questão da defesa civil, acabou ficando esquecida. E quando veio uma tragédia, que poucas pessoas acabaram imaginando que poderia acontecer, o Estado estava despreparado. Tão despreparado que as pessoas foram mais rápidas a atender as demandas do que a própria estrutura estatal. E isso durante a enchente e o pós-enchente também. Tanto que nós tivemos algumas comunidades que conseguiram fazer a reestruturação das suas pontes, dos seus acessos, das suas vias, a solidariedade, o acolhimento, muito mais rápido do que o próprio ente estatal. E o que fica evidente em cima disso? Que, na verdade, o Estado serve para se servir da sociedade e não para servir a sociedade. Tanto que, durante a campanha de 2018 e todo o mantra do governo Eduardo Leite ao longo dos 4 anos, depois na reeleição, era o fluxo de caixa para garantir a folha de pagamento e manter os salários em dia. Ou seja, o Estado, o governador, o governo tem uma preocupação em manter os governantes com o salário em dia com as suas necessidades atendidas. Então, o serviço prestado à sociedade parece que fica em segundo plano. Então, esse episódio triste que nós acabamos passando acabou desvendando uma falácia que nós tínhamos, que era que o Estado servia para proteger o cidadão, para defender o cidadão. Na prática, ficou provado que o Estado não sabe defender, não sabe agir, e as pessoas acabaram sendo aquelas que foram responsáveis por fazer aquele primeiro contato. Óbvio que, no longo prazo, a teoria seria de que após a desorganização inicial, o Estado poderia se coordenar melhor, até porque tem um comando central. Na prática, isso acaba sendo um pouco contraditório também, porque é humanamente impossível um governante conseguir tomar dezenas de decisões para conseguir atender todas as necessidades e, fora isso, coletar o dinheiro para fazer as obras. Então, hoje, passado aí 1 ano da enchente, tem ainda dezenas de obras não refeitas pelo Estado, que teoricamente tem dinheiro e organização para isso. Então, acaba que esse episódio acabou demonstrando a ineficiência e a incapacidade do Estado de fazer aquilo que ele diz que é a sua função, que é garantir a segurança das pessoas e organizar a infraestrutura do nosso governo. Mas tu falou um ponto bem interessante. Em 2018, na campanha, o Sartori já estava tentando pagar as contas, né? Então a gente começa a ver uma divisão diferente do Eduardo Leite em querer mudar a mesma coisa que o Sartori estava tentando fazer lá na campanha de 2018. Né? Sim. Nessa despreparação do Estado, que a gente viu que a enchente não teve preparação nenhuma, porque teve casos e relatos dentro da própria água que muitas do Exército, da questão da Defesa Civil, e eu não estou questionando a questão, eu não estou questionando o serviço do Exército, o serviço da questão da Defesa Civil, estavam despreparados. Sim. E toda essa questão financeira que aconteceu no meio da enchente, que nem tu falou, a questão de despreparo. Hoje o Eduardo Leite não tem respostas para as questões da quem teve dentro da água. E eu peguei muitas questões. Esses tempos eu peguei um rapaz, estava conversando com ele. No Uber ele disse, eu perdi todas as minhas coisas, eu perdi minha casa, eu perdi meu carro. E eu sei que para o governador ele não sente essa dor toda de alguém que perdeu, porque é uma dor imensa, tu perder tua casa, tu perder teu carro, tu perder tuas coisas. Aonde está essa questão de preparo financeira que foi falado lá em 2018 e que hoje é mudado todo o discurso? Ou seja, será que é para trazer algo para uma futura presidência ou para esquivar o povo daquilo que aconteceu? Eu não sei te responder essa pergunta de maneira objetiva, mas o que eu percebo, tá? O governador, ele acaba sendo um símbolo, né? Não que necessariamente
todas as decisões dele sejam de fato cumpridas. Ele acaba sendo um símbolo. E o símbolo hoje do governador Eduardo Leite é a folha de pagamento. Basicamente, ele serve para organizar o pagamento dos servidores públicos. Tanto que tu vê em qualquer palestra dele, inclusive no Fórum da Liberdade, ele fala como ele colocou as contas do Estado em dia. Quanto que isso vai atender e quanto isso de fato é a solução. Como, por exemplo, o Milei falou, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, vamos demitir esses funcionários públicos para conseguir pagar as contas e fazer com que a gente resolva o nosso problema financeiro pelo ponto de vista de reduzir o tamanho da máquina. Na verdade, o governo do Estado aqui, porque o próprio Leite ele é social-democrata, ele não é um libertário, não é um liberal, ele é um social-democrata, ele acha que se ele trouxer eficiência para o gasto público, ele já vai ser o suficiente para resolver o problema. Então ele não reduziu o tamanho da máquina, ele acha que se investir de maneira certa o dinheiro que já tem vai dar certo. Só que como é que ele fez para investir da maneira certa o dinheiro? Ele tentou aumentar impostos e conseguiu de fato aumentar impostos, mantendo, entre aspas, majorado os impostos do ICMS 2 anos, se não me engano, após o Sartori. O Sartori conseguiu aprovar, até o final do seu governo, a manutenção do ICMS mais alto para combustíveis e coisas nesse sentido, telecomunicações. E ele, quando se elegeu governador, ele conseguiu convencer a Assembleia a manter majorada por mais 2 anos a alíquota do ICMS aqui do Rio Grande do Sul. Manteve, se não me engano era 27%, era um valor alto, 30%, não lembro exatamente. Conseguiu manter mais alto. Quando acabou os 2 anos, ele não conseguiu manter, então reduziu os impostos, acabou conseguindo negociar com o governo Bolsonaro uma revisão da dívida do Estado, acabou conseguindo manter as contas em dia. No final do seu governo ia faltar dinheiro. O que ele fez? Vendeu a CE para botar 600 milhões na conta do caixa do governo, metade pagou prefeituras, que era uma obrigação legal do ICMS, e os outros 300 milhões ele usou para botar na conta e conseguir... Privatizou, no caso. Privatizou, só que privatizar não é errado do ponto de vista liberal. Sim. O problema é que se a finalidade para tu fazer uma venda é vender logo para pegar o dinheiro logo, para pagar as contas, tu fez uma venda mal feita, né? Corsã foi também Qualquer privatizado, pessoa né? que vende um carro com pressa sabe que vai pegar menos dinheiro do que se pudesse vender pro cara velha certo. História, né? Quando tu tá apertado, não vende o que é teu, porque então tu isso vai aí. dar. Então acabou vendendo e tal, acabou tendo isso aí. E então eu vejo muito o governador Eduardo Leite preocupado em manter o discurso. Ó, coloquei as contas em dia e vou manter agora. E tem que manter as contas em dia de qualquer jeito. E o que está fazendo? Só que não existe mágica no serviço público. E hoje, como é que ele faz para manter as contas em dia do Estado, sendo que o dinheiro está complicado? Primeiro que ele tem uma sorte de conseguir o adiamento do pagamento da dívida em função da triste pandemia pela qual nós passamos. O país foi prejudicado, todo mundo foi prejudicado, mas o governador Eduardo Leite foi beneficiado porque foi trazido muito dinheiro do governo federal para cá, para a saúde, ele acabou gastando com questão do pagamento do funcionalismo e posteriormente teve a renegociação da dívida e agora a questão da enchente também acabou tendo uma renegociação, um adiamento do pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que no próximo governador vai ter que pagar porque é a vida, vai ter que pagar. Mas essa dívida do Estado já há mais de 15 anos, né? Sim, décadas, muito décadas, mais, né, décadas. Mas a questão é que vai subindo, cada vez mais gasta acima do limite. O Tarso, para fechar o buraco, acabou pegando o que eles chamam de as custas judiciais, aquela questão dos depósitos judiciais, e vai empurrando. O Leite teve a pandemia, que acabou trazendo dinheiro do Bolsonaro, agora teve a enchente, conseguiu adiar o pagamento. Não foi uma enchente, foi um adiamento de pagamento que vai começar a ser pago com o próximo governador. Então ele, entre aspas, conseguiu segurar esse gasto, está conseguindo pagar em dia, não à custa de graça, porque quando tiver essa dívida que está adiada, vai ser muito mais cara porque o juro não parou de correr. Mas, além disso, tem a questão de que, mesmo assim, mesmo com o não pagamento, o quanto o governo arrecada é menos do que deveria para manter as contas em dia. Como é que ele faz para manter o pagamento dos salários em dia se tem menos dinheiro que deveria? Está não cumprindo os 12% de obrigação legal para o pagamento da saúde. E é por isso que nós temos filas na saúde de Canoas, filas na saúde de Porto Alegre, filas na saúde de qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. Não é só o governo federal que não está fazendo essa parte. Também tem o estado que não está cumprindo a sua obrigação legal. E por isso que eu não faço vídeo entrando berrando em UPA, porque a UPA lotada em Porto Alegre, em Canoas, Gravataí, Viamão, é um problema incomum. Não é só má gestão do prefeito, não é só problema do gerente lá que está fazendo um mau trabalho. É falta de dinheiro no sistema. O que acontece? As cidades que não estão conseguindo manter os seus programas de saúde local,
acabam mandando para as regiões referência. E Porto Alegre é referência, Canoas é referência, Santa Maria é referência, Pelotas é referência, Santa Rosa é referência. Então, todas as capitais relativas, do ponto de vista de saúde, estão sofrendo a falta de investimento do 12% do governador em saúde. Então, hoje, se tu entrar aqui qualquer UPA em Canoas, qualquer UPA em Porto Alegre, está lotada. Inclusive em função da questão também da crise respiratória, mas todo inverno tem, mas está agravado por conta dessa questão. Então, hoje, o governador mantém as contas em dia não dando dinheiro que era obrigação legal dele dar para a saúde. E ninguém fala sobre isso. E era obrigação dele, inclusive, sobre risco de incorrer em crime de responsabilidade. Por que ele não faz? Porque o julgamento das contas do governador, assim como a dos prefeitos, é feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Só que o Tribunal de Contas do Estado é feito por conselheiros indicados politicamente. Então é óbvio que se tu é colega, tu vai julgar o colega, tu vai julgar diferente do que tu julgaria um cara que está abaixo de ti, que no caso é um prefeito desconhecido aleatório do interior. Então hoje, o maior problema da saúde do Estado é o governador não pagar a sua obrigação legal, que é os 12% em saúde, que é o jeito, é a gambiarra que ele faz para manter os salários em dia. E está deixando uma bomba para o próximo governador. Por quê? Está contratando policial, está contratando servidor público, está contratando pessoas para a máquina, inclusive com cotas para trans, que eu não entendi até hoje por que faz cota para trans, porque se o concurso de ampla concorrência para homem e mulher, se é livre homem e mulher entrar, por que alguém que se identifica com o sexo oposto tem direito a uma vaga reservada? Não faz o mínimo sentido. Mas é mais uma das sinalizações do governador para os seus apoiadores de esquerda que o colocaram no governo, agora com apoio no segundo turno. Tem uma luta muito grande contra a questão dos impostos, né? É que, na verdade, assim, o dinheiro e a riqueza, ela só tem duas formas de ser obtida. Ou através da produção ou através da expoliação. Ou eu trabalho e produzo aquilo que eu vou ganhar, ou eu roubo aquilo que eu vou ganhar. O Estado não produz nada. Toda a riqueza do Estado vem a partir da expoliação dos trabalhadores, através do ICMS, do IPTU, do ISS, do Imposto de Renda, todos os impostos. E nós, servidores públicos, que eu sou servidor público também como vereador, acabamos sendo os beneficiários da extorsão estatal sobre o cidadão. Só que chega uma hora que o burrinho de carga não consegue mais colocar carga em cima, ele vai acabar falecendo, caindo no chão. E é o que está acontecendo hoje com o brasileiro. O Lula, cada vez mais com essa questão do calabouço fiscal, está aumentando impostos, está atrapalhando a atividade produtiva. O leite, sempre que pode, tenta aumentar. Teve a sua majoração cancelada depois de 2 anos, tentou aumentar o ICMS recentemente e não conseguiu. Então, a maior batalha que tem hoje, tem a questão LGBT, tem a questão de conservadorismo, tem a questão de costumes, tem problema de educação, tem problema de infraestrutura, tem tudo. Mas o maior problema hoje é o achaque do Estado sobre a população, que está impedindo, inclusive, de continuar gerando riqueza. Chega uma hora, dentro daquela curva de Laffer que falam, que quanto mais tu aumenta o imposto, menos tu arrecada. E a gente já passou dessa curva há muito tempo. E por isso que o Bolsonaro também, quando reduzia imposto, aumentava a arrecadação. Porque a curva de Laffer, todo mundo paga, né? Diminuindo o imposto, acabava gerando maior atividade produtiva e aumentando a arrecadação. Como o governo Lula, no caso, está desesperado por arrecadar, pensa que aumentando o imposto vai aumentar a arrecadação, mas na verdade o rico não paga imposto, né? O rico ou ele cobra imposto em cima dos produtos que ele vende, e quem está pagando é o consumidor final, ou se ele tem riqueza, dinheiro, ele acaba tirando do Brasil porque não é mais seguro investir aqui no Brasil. Então, cara, precisamos colocar um governo que entenda os princípios econômicos, assim como o Milei, ou como foi o Bolsonaro na última gestão, para que a gente possa voltar a fazer com que o brasileiro possa empreender com as próprias pernas. A esquerda e o extremo centro acredita que se der um chamego, uma esmola para o eleitor, ela vai conseguir a sua atenção. Acho que já passou essa fase da população brasileira. Hoje nós somos muito mais politizados e a população brasileira sabe, já percebeu, que é ela que tem que prosperar a partir do próprio esforço, e se o Estado parar de atrapalhar, a chance dela conseguir voltar a prosperar é grande. Espero que a gente possa conseguir fazer isso com o Bolsonaro. Nessa parte que tu falou das estatais, né, que tem as estatais aí que davam tanto lucro com o Bolsonaro, né, cara? O Correio. Qual a concorrente do Correio aqui no Brasil? Acaba tendo somente na entregas, né?
porque o monopólio dos Correios é de cartas, né? E isso gera uma vantagem, mas é uma vantagem muito pequena. Porque, na verdade, hoje o que está mandando mesmo é o e-commerce, né? Comércio eletrônico. E os Correios eram uma boa ferramenta de entrega. Só que a questão de greve, questão de falha, questão de problemas de entregas acabou fazendo com que alguns marketplaces encontrassem o próprio meio de entrega. Caso, por exemplo, o Mercado Livre, a própria Amazon, estão buscando o próprio meio de entrega. E o tiro de misericórdia nos Correios veio com o aumento de impostos sobre a Shopee, porque teve um grande lobby de alguns empresários brasileiros, e aqui o velho da van acabou rateando, mas a Magazine Luiza e muitos outros acabaram fazendo um lobby para aumentar os impostos de importação do cidadão, da Shopee, da Shein, dessas empresas chinesas, que obviamente aumentou um pouco a arrecadação das empresas, muito pouco, porque o produto que tu procura na Shein não é o mesmo que tu acha na Magazine Luiza, mas acabou aumentando um pouco. Só que na prática reduziu tanto a importação que os Correios começaram a entrar em colapso. Porque boa parte da entrega dos Correios era mantida pelas entregas que vinham da China, porque a China não tem entrega personalizada aqui no Brasil. Ela mandava para o Brasil, os Correios faziam entrega na parte final. Então, na verdade, se for parar do ponto de vista da necessidade de manter uma estatal saudável, é muito melhor tu reduzir os impostos da Shein, da Shopee, deixar que seja feita a entrega e fora todos os outros contratos que advinham daí, porque eu lembro de exemplos que me viralizaram na internet há um tempo atrás, que são bons exemplos. Eu lembro de uma influencer reclamando que ela tinha comprado uma calça super boa numa loja de grife aqui no Brasil, cara, e depois que ela foi ver na etiqueta era da Shopee. Ou seja, a pessoa comprava na Shopee produtos que ela sabia que eram de qualidade, porque óbvio que tu passa por uma curadoria. Tu não traz qualquer teu podcast. Eu não coloco na minha loja qualquer produto. Eu vou colocar na minha loja o produto que eu concordo, que eu acho que o meu cliente vai gostar. Então ela comprou vários produtos, viu qual é que era a linha daquelas que eram de boa qualidade, importava direto para a loja e a loja fazia a venda. Isso acabou. Porque agora tu paga imposto de importação absurdo, porque já pagava antes, né? Mas agora tá pagando de maneira absurda. Então, não é que tu impediu que a pessoa comprasse da China. Tu impediu que o empreendedor que tinha como busca de material, de vez em na 24, 25 de março, comprar, fazer a viagem para São Paulo e trazer, tu impediu dele comprar de lá para vender aqui. Então, tu matou também empreendedores daqui cobrando imposto da Shein e da Shopee. E isso parece bom, né? Sim, pro cara que tenta reservar mercado, que chama de capitalismo de compadrio. O que é o capitalismo, né? Geralmente eles xingam os capitalistas usando coisas de exemplo que não são capitalismo. Né? Exemplo. Porque a Lava Jato provou que o capitalismo falhou, porque a JBS, a OAS, não sei o que e tal, isso é o capitalismo. Não, isso não é o capitalismo. Isso é o capitalismo de compadrio. O que é o capitalismo de compadrio? Através de imposto, tu subsidiar empresas de amigos políticos que de alguma forma vão te beneficiar, proibindo que outros possam competir, gerando para essa pessoa uma reserva de mercado artificial. Isso não é capitalismo, isso é capitalismo de compadrio. E acaba sendo mais caro para a sociedade pagar esse serviço. Exemplo, reserva de mercado da Petrobras, a própria JBS, que acaba matando muitos frigoríficos e tal, o que é o preço a mais que tu paga por não ter concorrência? É um imposto. Imposto indireto. Porque se eu tenho uma sociedade livre de mercado, que é o capitalismo de verdade, tu vai tentar captar mais mercado vendendo mais a menor preço, roubando de mim esse mercado. E o beneficiário dessa nossa competição é o consumidor. Se o Estado proíbe de nós competir, falando que tu tem que cumprir essas regras, tu não atingiu as regras, então só pode comprar do GSE, o GSE vai aumentar o preço, então, na verdade, a sociedade pagou mais caro, porque eu, no capitalismo de compadrio, fui beneficiado por uma reserva de mercado artificial. Isso não é capitalismo, isso é capitalismo de compadrio. Capitalismo é livre mercado, onde várias pessoas vão competir, algumas vão sair do mercado, porque não vão ter capacidade de competir, em igualdade, em condições de oferecer um serviço de boa qualidade, só que o beneficiário disso é o cidadão, que ganhou, através da concorrência, um produto de menor preço. O capitalismo de compadrio, na verdade, é um imposto indireto, que o dono da empresa gosta disso. O dono da empresa do capitalismo de compadrio gosta disso, porque embora ele cobre mais caro, para ele é negócio.
Porque para ele conseguiu fazer o Estado trabalhar para tirar todos da competição e ele mesmo ficar mais caro, tem mais lucro, porque ele acaba tendo uma reserva de mercado que ele não teria numa sociedade de livre concorrência. Então, criticam o capitalismo por ser monopolista, mas só existe monopólio a partir do Estado, só existe monopólio a partir da intervenção estatal. Por isso que eu sou liberal de verdade, voto contra qualquer tipo de regulamentação, porque a regulamentação é usada pelo Estado para tirar a competição e beneficiar os capitalistas de compadrio. Então é uma coisa que as pessoas não costumam entender, mas é uma coisa que faz todo sentido e é o que acaba acontecendo. E agora, a sociedade acaba ficando mais pobre porque justamente acaba sendo obrigada a comprar somente daquelas pessoas que têm a licença, o carimbo do governo. Os recursos que foram dados agora pelo tal documentário que o senhor Eduardo Leite vai fazer, né? Foram muito criticados a questão, né? Que eles falam, o homem do colete salvou vidas, né? Mas como a gente falou, foi o povo pelo povo. E esses recursos, muitos debatem os próprios recursos da enchente que são usados nesse próprio documentário. Enquanto um estado do Rio Grande do Sul sangra, o outro lado vive os privilégios daquilo que arrecadaram da enchente, né? Existem muitas empresas aqui. A gente falou muito da JBS, da OAS, da Petrobras, os Correios, que são monopólios, então acabam tendo como se fosse uma reserva de mercado e tal. Mas aqui no estado a gente também tem alguns campeões estaduais, como se fosse. E eu até fiquei surpreso, mas eu não vou falar o nome até para não me comprometer, mas tem alguns campeões estaduais e a resposta de quais são os campeões estaduais é muito fácil de tu ver. Em qualquer evento do estado, qualquer evento grande que tenha, tu olha lá nos patrocinadores, daí tu vê o nome das empresas que estão patrocinando o evento que está o governador Eduardo Leite fazendo a abertura. Esses são os campeões estaduais. É só tu olhar. Vai lá, eu não vou falar o nome aqui, ó, mas a empresa de TV, a empresa de rádio, a empresa do estado que faz não sei o quê, a empresa de arame, a empresa de ferro, a empresa de transporte. Cara, aqueles são os campeões estaduais. É só tu ver que é os caras que pagaram para ter um evento e o Leite para falar. Então, na verdade, esses são os beneficiários da tirada de livre concorrência provocada pelo Estado em benefício do capitalismo de compadrio. Aqui estou dando um exemplo do que acontecia e acontece ainda com o governo federal nos campeões nacionais, o Eike Batista, JBS, coisa nesse sentido. E algo que está sendo muito criticado essa questão né? E eu pergunto para ti também essa questão, né? O que tu sente hoje na pele do povo gaúcho sobre vestir as bandeiras do Rio Grande do Sul mesmo sangrando depois de uma enchente, pandemia e tudo mais esses últimos anos aí? Eu até não tinha pensado sobre isso, mas agora parando para pensar, me ocorre que parece que diminuiu, minha impressão, um pouco do orgulho gaúcho. Olhando assim nos eventos, a gente tinha muito essa questão de cantar o hino e tal, nós cantamos o hino e tal, orgulhosos e tal, mas o orgulho que a gente tem é muito mais da solidariedade do povo do que, de fato, pelas conquistas do nosso estado. Parece que a nossa unidade, a nossa referência, como se fosse patriótica, mas não é patriótica porque não é pátria, é estado, né? Mas a nossa referência patriótica parece que não existe. Parece que a gente diminuiu um pouco do nosso orgulho de ser gaúcho. O que tem de gaúcho saindo para morar em Santa Catarina? O que tem de gaúcho saindo para morar em São Paulo? Quantas pessoas estão saindo do Rio Grande do Sul para morar em outros estados? Parece que aquela coisa, aquele nosso bairrismo, porque nós somos melhor, porque é melhor aqui, porque a Polar é daqui, parece que isso diminuiu. Não sei se tem a ver com a questão da enchente, mas parece que sim. Me lembrando aqui um pouquinho, parece que existia um estado antes da enchente e um estado depois da enchente. Mas isso é uma coisa, assim, um sentimento que quem passou por isso fica no coração. Até mesmo de arrumar sua casa, cara, é diferente, tu na rua passa um tempo e, sabe, é diferente, não, é inexplicável. É inexplicável, não sei, aí, né? Mas eu tô com essa impressão, lembrando dos discursos e dos eventos que eu vou, porque a gente vai em muito evento que tem o hino rio-grandense, recentemente parece que as pessoas estão cantando ele mais baixo. Parece que não é exatamente um senso, não é que não é patriótico, hoje, porque a palavra não é patriótica, né? Falando isso parece aí... que as pessoas têm mais apreço pelas pessoas
do que tanto pelos governantes e pelo que representa o Depois Estado. de tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, a gente vai perdendo um pouco disso. Cara, né? pensa, cara, não faz sentido. O governo tem secretário de habitação, secretário de segurança, secretário de assistência social. E não tinha ninguém com uma licitação pronta para comprar casa cápsula. Cara, não tinha uma licitação. Não existe até hoje, um ano depois da enchente, aquelas casas prontas. Cara, tu olha no Mercado Livre, tu olha no Amazon, na própria Shopee, existem casas cápsulas. Tu compra, eles te entregam, ela abre, tu tem uma casa pronta por R$50 mil, R$60 mil. Entrega na tua casa, tu só tem que ligar o cano e conectar. E, cara, não tem casa. Até agora tá fazendo licitação para ver qual é a casa que vai ser feita. Entregaram, sei lá, 1.000 casas, precisa de 17 mil casas. E daí, como é que tu vai ter orgulho de fazer parte do Estado que não, até agora não entregou as casas das pessoas que perderam a casa? E qual o trabalho que o Gessé, deputado, pretende fazer especificamente nessa área que a gente conversou agora aqui? Olha só, meu, o que eu gosto de fazer é que, tipo assim, ó, cada um tem as suas especificidades. A gente tá no PL, a gente é de direita, ponto. Então não tem discussão. Liberdade econômica, questão de costumes, pátria, enfim, tudo certo. Mas o que é a minha especificidade, o meu especial, aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenho como se fosse afinidade e autoridade? Infraestrutura, especialmente mobilidade, é aquilo que eu gosto de fazer. E eu gosto de falar em mobilidade, se um dia eu for prefeito eu vou querer gastar muito em obras de mobilidade, porque é uma das coisas que o Estado faz que não tem ideologia. Não é de esquerda nem de direita. Eu quero poder chegar mais cedo, eu quero poder ter um ônibus, uma parada, uma ponte, um asfalto. Então, infraestrutura. E se for para pensar, infraestrutura é um grande problema que tem o Estado e talvez seja uma das poucas coisas que o Estado de fato pode fazer. Ele pode falar sobre, basicamente, o que faz o Estado hoje? Em qualquer estado, mas o Estado do Rio Grande do Sul. Ele cria leis sobre funcionalismo, salário, jornada, expediente, ética, atribuições de fiscalização, de polícia, de Detran, de professor, escola e tal. Então, funcionalismo. Dragagem, que agora eu já sabia, mas se tornou mais evidente de que é um problema. E infraestrutura, que é asfalto, ponte, conexão, acesso asfáltico, e energia elétrica, água, infraestrutura. Então, o que eu gostaria de contribuir mesmo, tipo assim, o meu diferencial de todos os outros da direita, é essa concentração em mobilidade. Como deputado federal, o que dá para fazer? Um pouco a emenda, mas a emenda nunca vai ser o suficiente. E simplificação de leis de trânsito. Simplificar uma vistoria, simplificar uma transferência online, reduzir custos de impostos para a questão de rodagem, de PVA, coisa nesse sentido. Então, acho que do ponto de vista de como federal, fora do que todos os PL vão fazer, acho que preocupação com infraestrutura e questão de mobilidade. Perfeito. Nosso tempo, sei que nosso tempo tá corrido, né? Posso fazer uma pergunta? Claro. A questão do PIX, né, do governo, foi feito das enchentes. Tinha o PIX do Rio Grande do Sul. Já foi feito um levantamento de quanto foi, se foi aberto? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu não sei responder, mas eu acho que cabe fazer um pedido de informação. Só para passar para as pessoas ouvindo aqui. Tu vai fazer a pergunta? Isso, só para o pessoal. Pode repetir a pergunta sobre a questão? Sobre a questão do PIX das enchentes do Rio Grande do Sul. Ah, sim. Sobre a questão do Pix, né? Para quem tá nos ouvindo na FM 90.5, para quem está nos assistindo, sobre a questão do Pix, né? Das enchentes. Que o governo do estado arrecadou, né? Exato. Se não me engano, foram 100 milhões de reais. Eu não sei a resposta, porque a gente tem que fazer um pedido de informação para o governo do estado. Eu lembro que recentemente eu vi, se não me engano, o vice-governador falando sobre que deram algum dinheiro para empreendedores recomeçar seus negócios, não sei exatamente quanto. Olhando agora, óbvio que depois do jogo jogado é muito fácil tu ver o que poderia ter sido feito, né? Me parece evidente que se esse dinheiro poderia ser gasto sem burocracia, era mais fácil comprar casa pré-moldada e dar, galera, aqui ó, 50 mil, tá aqui a tua casa, pega teus vizinhos aí, dá teu jeito. Cara, quem nunca ajudou alguém a fazer uma casinha em situação emergencial, cara? Cara, por favor, né? Me parece ter sido mais bem gasto. Segundo o governo do estado, foi gasto para ajudar empreendedores a recuperar essa questão de estoque, coisa desse tipo. Não sei se é verdade. Me comprometo a fazer um pedido de informação e publicizar isso aí para saber
o extrato de onde é que foi gasto cada coisa. Acho que é um dinheiro que, embora não seja público, foi confiado ao poder público, então ele tem a obrigação de trazer essa prestação de contas. E o que o GCE hoje falaria pro senhor Eduardo Leite sobre tantos problemas do Rio Grande do Sul, que sofre calado, sangra a bandeira do Rio Grande do Sul, em meio a caos do filme, documentário, não sei o que ele quer fazer, das viagens, dos privilégios e dos gastos que são feitos? Eu acho que o governador Eduardo Leite tinha que renunciar ao mandato. A gente sabe que ele vai fazer isso porque ele quer concorrer à presidência ou a Senado, então ele vai renunciar de qualquer jeito, faltando 6 meses para a eleição, porque é uma obrigação legal, já fez isso. Até o Onix falava que ele tinha renunciado ao Rio Grande. Eu acho que ele tem que renunciar e viver o delírio dele. E ser candidato a presidente ou mesmo a senador. Vai viajar, vai fazer a sua pré-campanha, mas para de usar a estrutura do Estado para isso. Vou dizer que vai ser bom para ele, para o Estado e até para o Gabriel, que é quem ele quer apoiar, porque daí vai ter mais tempo de ser governador. Se não conseguir se eleger, pelo menos vai ter sentido o gosto da bala, né? Então eu acho que o governador Eduardo Leite tem que renunciar para seguir o seu delírio. Tenho certeza que o Kassab vai dar um bom salário para ele, que é o guri do Kassab agora, o candidato do Kassab do PSD. Acho que se eu pudesse falar uma coisa para o Eduardo Leite, renuncia, vai ver teu delírio. Espero que tu não ganhe, mas eu acho que é uma boa oportunidade para o Rio Grande do Sul, para o próprio Gabriel e até para ti, para poder ir, viajar, te apresentar, trabalhar, fazer o que o Bolsonaro fez, se apresentar para o Estado, mas não tanto para o país, né, se apresentar para o país, mas não ficar aqui usando o Estado como trampolim para o teu delírio presidencial ou a senador, que é o que eu acho que tu vai acabar tendo que fazer, porque não vai ter projeção a nível nacional. Eu vi que o GCE também tu protege muito para quem empreende, né? Gera empregos também, isso é uma causa que tu defende muito também, né? Porque na verdade todos são importantes numa sociedade, os trabalhadores e os empreendedores. E a gente não se dá conta disso. Mas ninguém é proibido de empreender. Só que é difícil empreender. Então os empreendedores são as pessoas que confiam o dinheiro na economia, pagam adiantados os salários, têm uma ideia inovadora, confiam que aquilo vai ter retorno e no longo prazo são remunerados por uma aposta certeira, porque pode ter feito uma aposta errada e errar, e acabar perdendo seu dinheiro e somente ter a sua força de trabalho para fazer, para vender e sobreviver. Então, os empreendedores são os visionários que organizam as cadeias de produção e garantem que as coisas possam acontecer. Não existe mais agricultor que simplesmente vai lá com uma enxada e agricultora, sei lá como é que se fala. Hoje em dia tem questão de comprar insumos, comprar maquinário, comprar terra, conseguir sementes, plantar, confiar que daqui a 6 meses ou 1 ano vai ter a coisa para plantar. E se não fosse café aqui, se não fosse alguém que há 5 anos atrás plantou uma coisa lá atrás confiando que ia ter café hoje, nós não teríamos café aqui agora. Então eu defendo o empreendedor porque ele é de fato o motor da sociedade e quem merece toda a admiração e todos os aplausos por aquilo que o Brasil tem. A agricultura no Brasil é uma potência, está sofrendo, porque o nosso presidente acha que o agro é fascista e agora está tentando tirar inclusive os subsídios da nossa agricultura, que é o que mantém a comida no prato de todo mundo. O cara tá querendo destruir tudo mesmo. Quero te fazer uma pergunta aqui no nível cidade de Porto Alegre. Qual tua maior batalha ali contra a esquerda de Porto Alegre? Que a gente sabe que são bastante vereadores da esquerda ali em Porto Alegre ali. Qual o teu embate ali na tribuna ali com os caras ali? Olha, não tem tanto embate, porque é que assim, ó, à medida que tu vai amadurecendo e tu vai meio que sabendo o teu tamanho, tu não entra em qualquer briga. Então, as brigas que importam são as que aumentam a liberdade econômica. Tem, obviamente, briga ideológica, tem briga de egos e coisas nesse sentido, mas a batalha, a grande briga que nós lutamos foi a eleição não deixar a Maria do Rosário se eleger. Então, são 2 ou 3 grandes problemas que nós temos. Não deixar a esquerda ganhar, enquanto governa, fazer boas ações para que as pessoas percebam que a direita merece permanecer, fazer boas entregas para que no longo prazo a direita mantenha esse prestígio e o ciclo se repete. Falam que a democracia é eterna vigilância, só que não é só fiscalizar, né? É também produzir e entregar do ponto de vista do
da administração pública municipal. Então, hoje, por exemplo, o governo acabou protocolando na última semana, na quarta-feira, a parceirização do DEMAI, que tem 1.000 funcionários, tem 4 do PL, tem 2 do Novo. Então, na soma, nós temos pelo menos 10 liberais. Por quê? Porque na última gestão, os liberais mostraram que tinham valor. Então, o trabalho é continuar mostrando que o caminho está certo e apontar na direção Vai certa. dando força pros próximos. E não que deixar tão vindo. rabo, né? Não dá para deixar rabo. Porque qualquer erro que tu cometer vai ser explorado pela tua oposição. Então, apontar num caminho, ter um embasamento ideológico, garantir que tu tá fazendo certo e entregar a solução antes da próxima eleição para as pessoas perceberem, não, o caminho foi certo, esse projeto merece continuar, porque se a gente errar ou parar de inovar e parar de entregar, o outro lado acaba ganhando força e nos derrubando e trazendo a sociedade para um lado que a gente acha que não é o adequado. Pra gente fechar com chave de ouro, tá? O programa já tá com o tempo no final. Eu quero uma referência tua, né? E que tu dê um recado também pra esse povo gaúcho que sofre tempo com esse governo e o que esperar do GCE. Olha, eu acho que o tempo está mudando. A nossa população já percebeu que o extremo centro não serve, porque o extremo centro se junta com a extrema esquerda. Então, eu acho que chegou a hora da direita governar o Estado, com o Zuco, com o PL, com a direita, com valores, com ideias, com desassoreamento, com infraestrutura, com PPP. Então, acho que está chegando essa hora e a população está percebendo. Temos que fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul entregue para o nosso candidato nacional uma grande diferença eleitoral para que a gente possa tirar lá de cima essa esquerda que está colocando. No que eu vou poder contribuir vai ser em combater a esquerda com ideais de liberdade econômica, de redução de impostos, redução de burocracia. Sempre quando eu chegar lá, assim como eu já faço como vereador, combater o bom combate e prezar pela liberdade econômica. Porque existe muito direitista de ocasião. Existe muito liberal peronomútil. E eu acho que eu já provei que eu sou um liberal de verdade, um liberal que quando a pressão vem, mesmo dos teus aliados, eu não esmoreço. E eu acho que é isso que o povo precisa e eu acho que foi por isso que eu tive a honra de ter sido mais votado. Porque falar que é de direita é fácil. Fingir que defende os valores é fácil. Só que no longo prazo, manter essa confiança e manter essa convicção e mesmo sob pressão, não ceder, mesmo por teu lado, não é fácil. Mas eu acho que eu estou conseguindo fazer isso bem e pretendo poder continuar fazendo isso por muito tempo. E a tua referência? Referência ideológica, pessoas que Tua são... referência perto de ti, que te motiva hoje todos os dias a estar na política? Cara, olha só, no passado, o que me motiva a se manter na política, tá? No passado, o que eu ia falar? Eu achava que eu poderia ser um bom representante de manter esses valores. Hoje, o Chaba é minha testemunha e eu acho que as pessoas que estão próximas a mim são testemunhas. Eu não tinha consciência de que, no fundo, eu não sou mais apenas um CPF. Eu sou a representação de um anseio daquelas pessoas que confiaram em mim. Assim como, devido às proporções, né, óbvio que eu sou minúsculo perto do Nicolas, ou perto do Bolsonaro, essas pessoas representam. Então, hoje eu percebo que eu represento alguns valores. E eu me manter fiel a esses valores ajuda, inclusive, os outros vereadores de direita a se manter nesses valores. Teve uma ocasião recentemente, numa votação muito importante na Câmara, que me pediram para votar de uma determinada forma, e eu falei, não posso votar assim. E 6 outros vereadores, em solidariedade a mim, vieram para o meu posicionamento, que era o posicionamento que todos vocês concordariam. Então, eu acredito que hoje eu represento, nem sabia, nem imaginava, mas hoje eu represento, por uma questão conjuntural e de oportunidade que a vida me deu, anseios de liberdade. Então, a minha referência é
essa noção dispersa de que eu preciso me manter focado para que isso possa continuar sendo trazido à baila. Porque se eu não tivesse falado que eu não votaria, essas 6 pessoas, 6 vereadores da capital, não teriam vindo junto comigo. Então, a minha referência é a ideologia liberal, libertária, e se for falar uma pessoa, é o Peter do Ancapso, que é se vocês quiserem procurar na internet, é como se fosse meu guru ideológico, é como o Olavo de Carvalho de algumas pessoas, o meu Peter do Ancapso. Então, uma referência ideológica a essa pessoa, e espero continuar me mantendo firme nos valores para poder continuar representando esses anseios por muitos anos. Perfeito. Muito bom, hein? O cara entende demais, Goga. Top das galáxias. E como é que faz o pessoal te seguir no Instagram? Todas as redes sociais é @gesse Olha para aquela câmera lá, ó. Todas as redes sociais é @JESSE Sangalli, SANGALLI, exceto no YouTube, que é Gessé Sangalli 22. Perfeito. Eu quero agradecer a tua participação, né? Agradecer por ter estado aqui com a gente, para quem está nos escutando na FM 90.5 no YouTube, porque foi um baita papo, né? E a gente extraiu e gostou muito do que ouviu hoje aqui. Um político essencial com bons pensamentos e um bom pensamento pro futuro. Né, Goga? Minhas considerações finais, eu agradeço ele demais. Sem palavras, né? Um papo tranquilo, um papo verdadeiro, um papo que eu acho que é um papo que é um crescimento junto para a política, junto para nós aqui do Mesa Aberta, que a gente está Opa, já falei o concorrente aí, ó. Papo de narrador aqui, onde a gente tá começando com a política aqui, né, no Papo de Narrador, assim, contigo, vindo aí, bem, como é que eu vou te dizer, bem concreto nas tuas ideias, no que tu falou, no que tu buscou. Então, para nós que foi uma honra te ter aqui, top mesmo, top. Que Deus te abençoe, tá? E continua nessa trajetória, que eu tenho certeza que futuramente vai dar frutos aí pro estado e pro Brasil, né? Obrigado ao Papo de Narrador. Guga, Lucas, espero também que vocês possam crescer muito. Esse aqui é o nosso 5º episódio. Então eu quero daqui a algum tempo, talvez 1 ou 2 anos, voltar aqui. Já está no 300 episódios, sabe como é que se fala? 300º, não sei o quê. Com milhares de inscritos e com muitos patrocinadores apoiando essa ideia aqui e apoiando a cidade de Canoas através de vocês. Tamo junto. Tamo junto. Bom, gente, agradecer ao carinho de todos, para quem esteve no Papo de Narrador no YouTube, também na FM 90.5. Tivemos aqui o Gesse Sangalli, que falou sobre os assuntos da política, e agradecer o carinho e também o carinho do Goga também, que esteve comigo. Agradecer também aos nossos patrocinadores e a todos que tiveram com a gente no Papo de Narrador. Tamo junto, é isso aí.